Olá pessoal, Temática Financeira Excel traz hoje o cálculo da taxa equivalente no regime de juros compostos. É uma questão solicitada pela aluna Gi Fernandes. O enunciado é o seguinte: sendo a taxa de 36% ao ano, determinar as seguintes taxas equivalentes: a mensal, a semestral, a trimestral, a diária e a quadrimestral. Bem pessoal, o que são taxas equivalentes no regime de juros compostos? Eu coloquei aqui uma conceituação. Duas taxas I1 e I2 são ditas equivalentes se aplicadas ao mesmo capital P durante o mesmo período de tempo, através de diferentes períodos de capitalização, produzem igual montante final. Ou seja, o montante final, o valor futuro, ele é igual nas duas situações, certo? Então eu coloquei aqui, pela definição de taxas equivalentes, vista acima, deveremos ter M1 é igual a M2. Portanto, aí veja bem, eu coloquei aqui P que multiplica 1 mais I1 é igual a P que multiplica 1 mais I1 elevado a N. Ou seja, vamos supor que eu tenha aqui um capital, que é esse primeiro aqui, e aplique somente um período. Eu peguei o capital hoje e apliquei durante um ano. Eu vou receber no final do ano. Capitalização durante um ano. Aí eu já sei a taxa do ano. Então eu faço isso. Mas eu pego o meu capital e aplico durante períodos menores do que um ano a uma taxa fixa I2. Vamos supor que eu apliquei de 2 em 2 meses. Então o ano tem 6 vezes 2, ou seja, de 2 em 2 meses ele tem 6 vezes 6 períodos de capitalização. Aí eu coloco aqui nessa fórmula, eleva a n, que o n é 6. Isso aqui tem que dar igual, ou seja, deu o mesmo montante final. N1 é o P que multiplica 1 mais I1, e o N2 é P que multiplica 1 mais I2 elevado a n. Daqui, se a gente observar dessa igualdade, o P multiplica aqui e o P multiplica aqui. Eu posso cortar P com P, vai sobrar 1 mais I1 é igual a 1 mais I2 elevado a n, certo? Mas, para o caso da nossa questão aqui, nós temos o seguinte. 1 mais I1, eu passo para cá. Esse termo aqui eu passo para a esquerda e esse daqui eu passo para a direita. Ficou 1 mais I2 elevado a n é igual a 1 mais I1. O n está elevando aqui, quando ele passar para o outro lado, ele vai na forma de raiz, né? Vai ficar 1 dividido por n. Perfeito? É o inverso. Aqui é n, aqui fica 1 por n. Então fica 1 mais I2 igual a 1 mais I1 elevado a 1 dividido por n. Como eu quero calcular o I2, eu passo 1 para cá. 1 aqui está somando, para cá subtraindo. Então ficou I2 igual a 1 mais I1 elevado a 1 sobre n menos 1. Bem, alguns podem ter pensado, professor, se eu tenho, por exemplo, uma taxa de 120% ao ano, se eu quero saber a equivalente, por exemplo, por mês, é só dividir 120 por 12? Não. Dá 10%? Não. Porque se no regime do composto, não. Porque o juro composto é juro sobre juro. Né? O montante ao final de cada período, ele é o capital inicial para o período seguinte, e assim sucessivamente. Então a gente deve ter muito cuidado com isso. Não é apenas dividir o valor lá pelo número de parcelas, ou N, né? O que pode levar a um erro crasso. No regime de juros simples isso é válido, mas no regime composto não é válido, perfeito? Então muito cuidado com isso. Bem, aqui a questão pede o seguinte. Eu fiz aqui uma tabela para auxiliar a resolução. O período que nós temos é ano, 36% vem ao ano, é o I1. No período perdido, o período vamos chamar assim de catalisação, vamos mudar aqui esse termo, capitalização. O período de capitalização, ele é dado aqui. Por exemplo, o primeiro é mensal. Aí a gente faz o seguinte, o N. Um mês tem 12 meses, então o N vale 12. Perfeito? E a fórmula do I2 é essa daqui, olha. É 1 mais 629, o 629 é exatamente esse daqui, certo? Dividido por 100, porque eu não posso deixar 36 só, eu tenho que dividir 36 por 100, que é 0,36. Isso aqui é elevado a 1 sobre N. O N é 1,29, que é essa daqui. Isso menos 1. Então, ao fazer isso, a gente dá o enter, dá isso aqui. 2 é 0,025954,835. Mas isso aqui é um número puro. A gente multiplica aqui 1 e 2 por 100, para dar em porcentagem. Então, uma taxa de 36% ao ano corresponde a uma taxa de juros composto de 2,5954,835 ao mês.
Essa mesma taxa aqui, 36%, se fosse ao semestre, um semestre tem quanto? Quantos semestres tem no ano? Tem 2. Eu aplico a fórmula aqui, exatamente isso aqui em cima, olha, né? No Excel, para que o Excel nos ajude a calcular. Deu 0,166190,379. Multiplicado por 100 é 16,61%. Então, 16,61% não. Ela é duas vezes, que são 2 semestres no ano, é equivalente a 36% ao ano. O terceiro item, 36% ao trimestre. Um ano tem 4 trimestres. Eu coloco na fórmula aqui. Em cima está a fórmula utilizando o Excel. 00799. Multiplico por 100 dá 7,9902. Então, 7,9902, 4 vezes, que são 4 trimestres do ano, é equivalente a 36% ao ano em juro composto. Diário. Eu aqui incluí o dia de 365 dias o ano, né? 365 dias. Então, eu apliquei a mesma fórmula aqui em cima, utilizando-se esses parâmetros aqui da linha 32, 00084, multiplicando por 100 0,084. Isso aqui, a gente sabe que, capitalizando 365 dias, dá 36% ao ano. Mas eu poderia usar aqui, por exemplo, 360, né? O Excel automaticamente recalcula. É a grande vantagem do Excel. 360 já dá um pouquinho diferente, né? Considerando-se um ano comercial em que um mês tem 30 dias. 30 vezes 2 dá 360 dias. E por último, 36% ao quadrimestre. Um quadrimestre tem 4 meses. Então eu tenho 3 quadrimestres no ano. 4 mais 4 mais 4 dá 12. Então, aplicando a mesma fórmula aqui, usando o seu Excel, dá 0,1079. Multiplicando por 100 dá 10,79%. Né? Então, pessoal, era o que tínhamos. Grato pela atenção. Continue avaliando nosso canal, se inscrever em nosso canal e a mandar seus comentários.